Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Vamos falar nesse vídeo sobre esse trabalho aí, né? Ausência de evidência entre a associação da qualidade do odor do corpo humano e o funcionamento do sistema imune. Tá? Então está dizendo aí, olha, não há relação entre a qualidade do odor de uma pessoa e quão bem o sistema imune dela funciona. Tá? Vamos entender um pouco isso aí. Então, essa aí todo mundo conhece, né? Da teoria de Maslow, de motivação, mostra aí que o ser humano, né, ele se move buscando aí algumas características, né, são coisas que a gente precisa para se realizar, né, então vai de necessidade, como vocês podem ver, das necessidades básicas, né, até as necessidades de autorrealização. Então é como se você quisesse aí escalar níveis, né, para vai atendendo às necessidades mais inferiores, aí você vai se completando até aquelas mais do topo da pirâmide. Vamos falar um pouco só disso aqui, né? Vamos pensar aí nessa necessidade aí, dentro das psicológicas, a questão do amor, da amizade, do relacionamento. E vamos pensar mais especificamente nessa coisa de um relacionamento amoroso, tá? Um relacionamento amoroso. Então, quando você pensa no relacionamento amoroso e associa isso a, vamos dizer assim, a sua felicidade, tem vários objetivos, né, que por meio do qual você vai buscar felicidade naquele relacionamento amoroso, né? Você pode cair naquela ideia de acreditar que os opostos se atraem, né? Mas muitos psicólogos falam que é justamente o contrário, né? Que você, para manter uma boa relação, você tem que ter algumas identidades, algumas coisas comuns com a pessoa, sei lá, você pode procurar qualquer coisa que te atraia, que signifique alguma coisa para você buscar alguém, alguma coisa que te atraia naquela pessoa, sei lá, enfim, né? Qual é o interesse. Mas vamos pensar agora qual é o interesse da espécie. Né? Então, se por um lado os interesses que podem levar você a procurar se envolver, se relacionar com alguém, são, sei lá, tantos quanto a gente possa imaginar. Mas quando a gente pensa na perspectiva da espécie, a coisa é muito mais simples, né? A espécie não quer saber da sua felicidade, do que você procura, do que você gosta. A espécie quer saber, segundo, claro, né, a teoria aí dos teóricos evolucionistas, né? A felicidade quer saber de você continuar, perpetuar a espécie. Então, pela perspectiva de você perpetuar a espécie, você tem que engajar um parceiro, achar um parceiro, uma parceira, né? Que te possa te dar uma prole e uma prole com alta probabilidade de sobreviver. Então, vamos imaginar que um dos componentes importantes para essa prole sobreviver é justamente ter uma boa imunidade. Então, esse trabalho, basicamente, para a gente entender rápido a ideia dele, basicamente ele fala o seguinte: ó, o sistema imune ele tem sinais, né? Sinais que estão expostos no indivíduo, por exemplo, talvez como ele fala aqui, né? A atratividade do rosto, alguns aspectos, talvez, e a gente vai ver aqui o odor, né? Que servem, por exemplo, para uma mulher perceber um homem. Então, muitas vezes, né, segundo alguns estudos que citam aqui, muitas vezes quando uma mulher acha um homem atraente, isso pode estar ligado a diversos fatores, que por mais que a gente associe isso apenas com gosto ou qualquer outra característica pessoal, segundo eles, tem sim um fundo biológico ali. Por exemplo, ele cita trabalho aqui que homens com uma maior concentração de testosterona podem parecer mais atraentes para mulheres, né? E aqui ele cita, então, eles vão investigar basicamente a ideia assim, será que o odor, né, sendo que o odor, e ele vai explicar por quê, parece que é um dos sinais de funcionamento do sistema imune, será que o odor, como uma mulher, por exemplo, ou uma pessoa sente o odor do corpo humano, está relacionado com o funcionamento da imunidade? Então, basicamente, a ideia é essa, né? Perceber, eles investigaram, claro que pelo título você vê que não deu associação, não deu significante aí as associações, mas a ideia é essa. Então ele começa falando assim, né? O que a gente está falando aqui, ó. Introdução do trabalho. O funcionamento do sistema imune durante a vida determina a viabilidade do organismo, é lógico, né? A gente pensa, por exemplo, no HIV, na AIDS, né? Na síndrome produzida pelo HIV. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, adquirida, ela tem uma série de problemas. Agora, você imagina uma síndrome da imunodeficiência inata, que o indivíduo já nasce com essa imunodeficiência. A viabilidade, né? A possibilidade desse organismo sobreviver por mais tempo fica muito comprometida. Então, daí que ele fala. Aí ele vem. Segundo os teóricos evolucionistas, daí por isso que eu quis brincar, né, com essa pirâmide de Maslow, dizendo que quando a gente pensa no aspecto sociológico, psicológico, a gente tem infinitas
possibilidades de pensar o porquê de se relacionar, mas, ó, pela perspectiva do teórico evolucionista, né, o indivíduo teria de estar atento a marcas, sinais, né, de que o sistema imune do seu parceiro é ótimo, funciona bem para reproduzir com ele, né? Então, você vai procurar um parceiro, uma parceira, para ter filhos com aquele parceiro ou parceira, que são muito bons em termos de sobrevivência. Então, um dos aspectos que seria adequado para isso seria uma boa imunidade. Então, ele fala aqui, ó, o sistema imune é muito complexo e as suas respostas ocorrem de diferentes maneiras, tá? E aí ele fala, o aspecto investigado no contexto busca, eles buscam investigar a imunorreatividade, ou seja, né, eles vão ver aqui que a gente, inclusive ele faz dos estudos de trabalho, um dos estudos eles vacinam as pessoas, né, vacinam homens, e aí eles tentam associar o odor desses homens com a qualidade, a quantidade, os níveis de anticorpos desse homem, isso vai ficar mais claro. Então, olha aqui, ó, por exemplo, né, o aspecto investigado aqui no estudo, né, é o contexto na qual a busca de parceiros e imunorreatividade, ou seja, né, a magnitude do organismo na resposta a antígeno, né, na resposta às coisas que disparam o sistema imune. Por exemplo, a quantidade de anticorpos após a vacinação, por exemplo, né. Então, esse estudo, são 2 estudos, o estudo 1 é com homem, né, que foram vacinados para hepatite A, hepatite B e para doenças com meningocócicos, tá? Para doenças causadas por meningocócicos. Então, aí ele começa a falar, né? Então ele fala assim, por exemplo, né? Tem estudos que mostram, né? Que, por exemplo, a atratividade do homem, né? Estava ligada, por exemplo, a um sistema imune mais funcionante, né? Então, por exemplo, ele vai falando assim, ó, olha aqui, eles pegam, nesse estudo, eles pegaram, não nesse aqui, tá? Um estudo que eles citam na introdução para basear a ideia deles. Um estudo no qual as pessoas foram injetadas com lipopolissaccáride, né? Que é um lipídio, um lipopolissaccáride de bactéria gram-negativa, ingere na pessoa, e aí libera citocina. Então, ele viu lá a resposta de interleucina 10, interleucina 2, interleucina 6, 4, 8, e aí viram fator de colonização para granulócitos, interferon gama, TNF-alfa, e aí associaram isso com a atratividade facial. Então, tentaram buscar uma associação entre atratividade facial e a resposta que o indivíduo tinha a esse componente bacteriano, vamos dizer assim, e acharam uma associação positiva. Então, a beleza do rosto estava associada com a resposta que o indivíduo tinha, né? Outra, né, cor da pele, né, mais amarelada, mais associada com o carotenoide, melhor resposta imune, característica de voz, algumas características de voz ligadas a mais imunoglobulina A, né? Embora tenha aí alguns estudos que acham controverso, né? E ele fala assim, ó, que seria de se esperar também uma relação entre o funcionamento do sistema imune e odor, né? Porque o metabolismo muda o odor. E ele vai falar, por exemplo, né, que o odor é afetado, tem vários estudos que mostram que o odor é afetado pelo metabolismo, inclusive em situações de infecção, de várias, né? Desde gonorreia, qualquer infecções, várias. O odor da pessoa, em alguns estudos, se mostra mais desagradável. Né? Então, aí ele cita, por exemplo, né, que a interleucina e o TNF, eles medeiam o efeito da imunidade e a intensidade do odor corporal. Então, eles estão dizendo assim, ó, citocinas, além de fazer o efeito da imunidade, também, na imunidade, também afetam o odor. Né? Então, isso está ligado à atividade de diversas glândulas, secreção de substâncias. Né? Ele cita no trabalho, provavelmente, a microbiota da pele, que faz parte do sistema imune, interagindo, né, com o estado do sistema imune alterado, vai produzir substâncias, né? Então, o odor da urina, quando você injeta LPS na pessoa, de novo, o lipopolissaccáride, muda o odor da urina. Então, quer dizer, existe um cheiro de doente, tá? E que é um cheiro tal que até um indivíduo, ser humano, percebe. E aí ele fala também, uma outra coisa que ele fala, é que esses odores podem estar sendo mediados, né, por hormônio como testosterona e cortisol. Por exemplo, aqui no canal tem o primeiro vídeo do canal, foi um vídeo sobre o efeito anti-inflamatório da testosterona. Sugiro que você dê uma olhada lá. Então, ele cita esse efeito da testosterona no organismo, então mostrando que a testosterona influencia o sistema imune. E o cortisol também, né? Aí ele fala de um pico de cortisol aumentando a imunidade, enquanto
um aumento do cortisol cronicamente pode prejudicar a imunidade, mas mostrando que esses hormônios também mexem com o odor, né? Então, como eu falei agora há pouco, ali no começo do vídeo, homens com maior testosterona foram classificados como mais atraentes por mulheres. Então, o objetivo desse trabalho, desse propriamente dito que a gente está falando, foi testar uma associação entre o funcionamento do sistema imune e a qualidade do odor, tá? Então, eles fazem 2 estudos básicos. O primeiro estudo, eles testam o odor da pessoa antes e depois da vacinação contra aquelas coisas, né? Para meningocócico, para evitar hepatite A e hepatite B, e verificam também os hormônios cortisol e testosterona, composição corporal, para ver se a resposta de anticorpos tem a ver com o cheiro e se esses hormônios estão mediando essa relação. No estudo 2, é da função de aspectos gerais, né, aspectos gerais da imunidade, sem inocular, sem testar a imunoreatividade, ou seja, eles pegaram parâmetros da imunidade inata e adquirida, né, e verificaram se isso tinha a ver com odor. Então, basicamente, o que é interessante aqui mostrar, então, rapidinho, né, o estudo 1 foi feito só com homens, né, só com homens de 18 a 40 anos, né, que foram vacinados, que nem eu falei, contra meningococos, né, doenças causadas por eles, hepatite A e hepatite B. E o odor coletado. O odor foi coletado antes da vacinação e 14 dias após as vacinações, porque, segundo ele, 14 dias é onde você espera o pico da resposta à vacinação, ou seja, onde os anticorpos estivessem mais altos. Então, esses 2 pontos. E aí, claro, ele vai falando de várias coisas, como, por exemplo, o fato dos indivíduos terem sido testados no mesmo horário, né, antes e depois, para os hormônios, 7 da manhã, né? E aí, eles foram avaliados por 88 mulheres de 18 a 40 anos. E ele fala, porque, na média, as mulheres obtêm melhores classificações quando se refere a classificar odores, tá? E aí, muito legal, tem várias mostras, mas o legal é que eles dão um chamaço de algodão lá, um algodão para a pessoa, então eles mandam a pessoa tomar banho com sabão neutro, etc. Faz todo um procedimento para tomar banho, não pode comer coisas como alho, certos temperos, tudo para nada para mudar o odor da pessoa, né? E aí, feitos esses procedimentos, a pessoa pega esse algodão, coloca lá com um esparadrapo cirúrgico, tal, lá, uma fita cirúrgica, e dorme fica com aquilo por 12 horas overnight, dormindo ali, né? Então, terminou as 12 horas, ele pega aquele com todo cuidado, uma forma sem botar a mão, tal, ele tira aquele algodão que estava na axila dele, né? Estava nas axilas, põe no saquinho, fecha aquilo lá nesses saquinhos aí de ziploc da vida aí, e isso congelado em 20 graus, né, negativo, até o momento da avaliação, quando as mulheres vão lá e avaliam, tá? Então, olha só, esses caras no estudo 1, eles fizeram todo esse procedimento antes da vacinação e coletaram lá o algodãozinho com o cheiro deles. Depois eles se vacinaram para essas hepatite A, hepatite B e meningococos, né, em português que se fala. E 14 dias depois repetiram o procedimento. Só que também, né, repara, eles antes e depois também foi tirado o sangue para ver a relação da testosterona, a relação do cortisol deles. Então, você tem essa tabela. E os anticorpos, claro, que eles produziram em resposta às vacinações. Só que o anticorpo, né, comprando anticorpo antes, se tivesse, não deveria ter nada, porque eles, a não ser que o indivíduo tivesse já contraído a doença, e depois, tá? Aí até ele conta que os trabalhos são da República Tcheca, uma parte foi feita na República Tcheca, uma outra parte na Polônia, e aí ele conta que na República Tcheca, por exemplo, a vacinação contra hepatite B ela é meio compulsória. Então, eles tinham dificuldades, né? Tiveram dificuldades para arranjar pessoas, porque eles tinham que ter pessoas que não tivessem se vacinado ainda com hepatite B, uma série de coisas. Mas eles conseguiram aí, porque o trabalho foi feito, tá? E o estudo 2, para a gente simplificar, foi um estudo no qual 35 indivíduos, 21 mulheres e 14 homens, ou seja, o primeiro estudo só com homem, agora esse com os 2, né? Então, eles pegaram e pediram o mesmo procedimento do odor, tá? Mesmo procedimento lá do algodão, mesma coisa. Tá? Só que aí, eles eram homens e mulheres, que a gente falou que o mesmo procedimento do algodão, de 20 a 35 anos, e eles foram avaliados por 95 pessoas, sendo que também os avaliadores mudou, porque no primeiro estudo, mudou a amostra em relação ao estudo 2, porque no primeiro estudo era só homem, agora tem mulheres e homens. E os avaliadores mudaram também,
porque no primeiro estudo só tinham as mulheres, que nem eu falei que elas eram melhores para classificar como cheiro, e agora você tem homens e mulheres avaliando, então mudou essas características. Só que o que eles fizeram? Aqui no estudo 2 não teve inoculação nenhuma, tá? Não teve injeção, não teve provocação do sistema imune. Eles pegaram parâmetros basais da pessoa e tentaram associar isso com o cheiro. Então eles avaliaram padrões da imunidade inata, né, aquela que não precisa de reconhecer o antígeno, e da adquirida. Então o que eles pegaram da inata? Eles pegaram o fator terminal do complemento, inclusive o sistema de complemento foi a parte do foi com o elemento do sistema imune com o qual eu fiz o meu mestrado, né? No mestrado eu testei morte celular, sistema em complemento. É um conjunto de proteínas que estão no soro, né, nossa corrente sanguínea, vamos pensar assim, e que podem destruir bactérias. Então eles avaliaram o componente lá SC5B9, que é um componente que você vai juntar no elementos do sistema complemento, e eles podem fazer lise em micro-organismos e matar esses micro-organismos. Então, eles fizeram enzimas antibacterianas como a lisozima, que é a que a gente tem mais no soro também, né? Então, o sistema complemento, a parte terminal dele, que mata as bactérias, algumas, a lisozima também, que é boa para o sistema, para bactérias gram-positivas, e fizeram a função de neutrófilos, né? Tudo isso é imunidade inata, né? Complemento, lisozima e função de neutrófilo. O que eles fizeram de função de neutrófilo? Produção de radicais livres, que a gente chama de busters oxidativa, e fagocitose, né? Que o neutrófilo faz fagocitose. Ele faz menos que o macrófilo, por isso que o macrófilo é macro. O macro, fago, né? O fago grandão. O neutrófilo antigamente era chamado de micrófago, mas hoje é neutrófilo. Mas enfim, curiosidades bestas da imunidade. E avaliaram também componentes da imunidade adaptativa, né? Linfócito B e T. O B faz o anticorpo, o T, né, faz lá o combate à imunidade celular. Então, imunidade humoral, que é o linfócito B, o anticorpo, e imunidade celular, que é o linfócito T. Fizeram a relação de CD4 para CD8, tem que ter um certo equilíbrio, e avaliaram imunoglobulinas, tá? O que a gente já pode dizer aí, então, por exemplo, estudo 1, né? Quando eles tentaram a relação entre atividade do sistema imune e qualidade percebida do odor. Não teve. Então, você pega anticorpo em resposta às vacinações, e aí dava para as mulheres do estudo 1 sentir o cheiro, né? Então, elas sentiam a atratividade do cheiro, né? Eles pediam para ele cheirar e imaginar que aquela pessoa, que aquele homem, o quanto ele era bonito ou não. Então, a atratividade do cheiro, a intensidade do cheiro e a saúde, o quanto aquele cheiro passava para você um aspecto de saúde ou de doença, foram avaliados. Sem relação. Também, quando foi avaliar a concentração dos anticorpos em relação o odor, a relação de anticorpos produzido e odor, e isso estava sendo mediado por hormônios como testosterona e cortisol, também não houve relação. E no estudo 2, né, não houve relação entre a imunidade inata e a qualidade do odor, não encontrou associação, e também não houve associação entre a imunidade adaptativa, nem a inata anterior, nem a adaptativa, com esses parâmetros basais da imunidade. Ou seja, o estudo 1 provoca a imunidade com vacinação. Não tem relação no cheiro. O estudo 2 não provoca a imunidade, apenas pega a imunidade que o indivíduo tem ali e tenta associar isso com o odor, tá? Só que no caso do estudo 1, então foi provocado, e além de provocar, só que eu esqueci de falar agora, eles avaliaram também para ver se a testosterona ou o cortisol estavam envolvidos. Então, não observou. Então, aí, lógico, né, na discussão, eles vão falar vários potenciais motivos por meio dos quais os dados deles, né? Então, eles têm os dados, né? Ó, só para mostrar, ó, anticorpo contra hepatite A, anticorpo contra meningococco, anticorpo contra hepatite B, testosterona, cortisol, IMC, ó, a atratividade do odor, intensidade, né? O saudável, quanto se parecer saudável, eles avaliaram aqui. Aí eles, né, tentaram ver associações por modelagem lá, matemática, estatística, ó, não teve, né, entre atratividade, intensidade, ou seja, os parâmetros do odor e os anticorpos que a gente falou. Aqui, relação de reatividade, né, dos anticorpos para hepatite A e para o meningococcus, né, resposta também não teve para os hormônios da MC. Aqui já é o estudo 2, né, onde não há provocação, por isso que não tem anticorpo, mas qualidade do odor e
situações da resposta imune inata, que nem eu falei, ó, atividade do complemento, pelo complexo lá C5, SCC, C59, a fagocitose do neutrófilo, burst oxidativo, né? Não teve, ó, a lisozima não teve, e nem, ó, no sistema imune adaptativo, ó, CD4, CD8, célula CD3, não teve, célula CD19, imunoglobulina, nada, nenhuma dessas teve alteração, tá? E também, quando você faz aí, tenta fazer uma modelagem, tentando associar a atratividade com esses componentes, também não dá diferença, tá? Aqui é o separado inato, aqui é separado adaptativo. Então, gente, na discussão do trabalho, ele tenta discutir dos vários motivos. Porque, assim, existem trabalhos que associam, por exemplo, a ativação do sistema imunicultor, que é no caso das patologias, que ele cita na introdução, ou quando se toma as injeções de LPS e tal, né? E aí eles falam várias limitações e discute, talvez, que haja uma diferença. Então, por exemplo, no estudo 2, ele pegou o odor, a qualidade, e tentou avaliar com parâmetros de repouso do sistema imune, ou seja, o sistema imune não estava ativado ali. Então, no estudo 2, ele fala assim, ó, pode ser que talvez o odor esteja sendo ativado, por exemplo, por parâmetros que são provocados na própria infecção, não os basais. Então, ou seja, ele passa toda a discussão correlacionando os seus dados, comparando os dados dele com outros da literatura e tentando justificar essas diferenças, porque tem esses trabalhos que geralmente mostram a doença, né, que eu falei agora, e alterações da imunidade, então o cheiro do doente, e por que nesse caso ele não achou. Ele vai lançando várias ideias, várias teorias aí. Mas eu achei curioso, né? Por isso que eu trouxe esse vídeo, primeiro para mostrar a complexidade que é o sistema imune, e que muitas vezes nós temos muito essa ideia, né, de achar que todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões são decisões, vamos dizer assim, puramente ou racionais, ou ainda que emocionais, mas assim, produto da nossa capacidade de ser um animal, vamos dizer assim, superior, né? Mas podemos estar aí sendo influenciados por coisas que nós não imaginamos. Então, claro que nesse trabalho aqui, o odor não teve esse efeito, não teve essa capacidade. Mas aí ele vai discutindo as limitações e fala dos outros, bastante estudo aí que tem, por exemplo, dessa coisa de uma mulher achar um homem mais bonito, o rosto dele, né? Um rosto mais bonito, e esse cara ter uma imunidade melhor. Então, alguma coisa tem aí. Mas eu quis trazer esse estudo, né? Não tanto pelo resultado, claro, mas pela curiosidade, mostrando que eu achei muito bacana o que ele fala na introdução, que o sistema imune ele é tão complexo que você pode ver as evidências do funcionamento dele em muitos parâmetros. Talvez até nesses que a gente não repare, como rosto, né? Porque o rosto de uma pessoa saudável tem uma aparência, o rosto da pessoa que está doente pode mudar, a textura da pele, etc. E o cheiro, ou qualquer outra coisa aí. Tá? No caso, o cheiro aqui, então, nada conclusivo ainda, né? Então, por enquanto, não vai ser por causa do cheiro que o Cascão não vai conseguir uma namorada aí, né? E é isso. Mas um estudo aí interessante, né? Diferente, para a gente conhecendo e ir sempre aprendendo, né? Sobre diversos aspectos da fisiologia, né? E meus interesses, como sempre, né? Eu me interesso por muita coisa. Então, eu me interesso por força de trabalho imunologia, por força de trabalho orientação, alguns aspectos da psicologia. Vou até fazer vídeos de imaginário aí, né? Fazer uma de imagética, na verdade, para a gente aqui no canal. E, claro, nutrição, de atividade física, né? Pela formação e tudo mais. Tá ok? Se inscreva no canal, deixa o like, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau!